Na aula de hoje vamos falar sobre as etapas e fases do desenvolvimento de sistemas. Vai ser uma aula com cantos de pássaros ao fundo, porque a área da minha casa que eu estou é uma área onde os pássaros gostam de ficar também, então eles vão estar aí o tempo todo cantando, tá bom? Bom, então um processo de desenvolvimento de sistemas é formado por um conjunto de etapas, subetapas, fases e subfases, que devem ser seguidas para que o sistema, ou seja, o software, seja produzido. Nas etapas e subetapas, é sempre importante ter em mente 3 perguntas: onde estamos, onde queremos chegar e como chegaremos lá. Lembra que eu falei para vocês em aulas passadas que essas 3 perguntas todo analista de sistemas deve sempre estar carregando com ele. Então, nas etapas e subetapas, precisamos sempre ter em mente 3 perguntas: onde estamos, onde queremos chegar e como chegaremos lá. Nas fases e subfases, teremos várias tarefas com entradas e saídas. As entradas é o que é necessário para que essa tarefa seja realizada. E as saídas é o que é produzido pela tarefa. Então, essas entradas e saídas são específicas e com um papel associado, ou seja, quem deverá realizar a tarefa. E essas atividades são compostas por passos. Tá? Então, nas fases e subfases, teremos várias tarefas com entradas, que é o que é necessário para que a tarefa seja realizada, e saídas, que é o que é produzido pela tarefa, sendo que essas entradas e saídas são específicas e com um papel associado, ou seja, quem deverá realizar a tarefa. E estas atividades são compostas por passos. Quando falamos de etapas, de um modo genérico, existem 5 etapas em um processo de desenvolvimento de sistemas. A primeira etapa é a etapa da concepção, a segunda é a da elaboração, a terceira é a etapa da construção, a quarta, a transição e a quinta é a etapa da produção. Então, essas são as 5 etapas em um desenvolvimento, um processo de desenvolvimento de sistemas. Já as subetapas nós podemos dividir em 6 partes. E essas subetapas podem ser a subetapa da comunicação, do planejamento, da modelagem, da construção, da implantação e da compilação. Quando nós falamos de fases, nós temos aí as fases, são 7 fases, tá? De uma forma genérica. Nós temos aí a fase de levantamento de requisitos, a fase de análise, a fase de projeto, a fase de desenvolvimento, a fase de teste, a fase de validação e a fase de implantação. Ok? Então, aqui nós temos uma visão das 5 etapas, das 6 subetapas e das 7 fases. Fica até um pouco fácil, né, da gente entender. 5, 6, 7. 5 etapas, 6 subetapas e 7 fases. Tá bom? E aí você pode estar se perguntando, mas você falou que eram etapas, subetapas, fases e subfases. Então, onde estão as subfases? As subfases nós não vamos listar aqui. Por quê? Porque as subfases elas não têm uma pré-definição específica de como elas sejam. Vai depender de empresa para empresa, de momento para momento, projeto para projeto, planejamento para planejamento, metodologia para metodologia, tá bom? E com o passar aqui da explicação do nosso assunto de hoje, isso vai ficar cada vez mais claro na sua mente, ok? Então, essas etapas, subetapas e fases, como falei antes, são algo bem genérico. E quando eu digo genérico, é porque são utilizadas em várias situações de projetos e desenvolvimentos diferentes. Ok? Inclusive, tudo isso que nós estamos vendo aqui na tela, essas etapas, essas subetapas, essas fases, também são usadas em áreas fora da área da tecnologia, como, por exemplo, construção civil e outras. Então, por isso que eu digo que é de uma forma bem genérica, ou seja, generalizada. Então, a estas etapas, subetapas e fases, nós chamamos o conjunto disso do ciclo de vida do desenvolvimento do sistema.
E para ficar um pouco mais fácil de você entender, vamos imaginar aí, ó, nós temos as etapas concepção, elaboração, construção, transição e produção. Tá? Elas estão em ordem de acontecimento. Nós vamos iniciar pela primeira etapa, que é a concepção. Quando finalizar essa primeira etapa, estamos já entrando na elaboração, na construção, na transição, até chegar na produção. Ok? Na etapa da concepção, nós temos aí duas subetapas, onde acontece a etapa da comunicação e a etapa do planejamento. Durante a etapa da elaboração, a elaboração ela também faz parte do planejamento, mas ela dá abertura a outra subetapa, que é a subetapa da modelagem. A etapa da construção já é uma etapa mais intensa e específica, e a subetapa dela leva o mesmo nome, que é a subetapa de construção também. Já a etapa de transição, ela pega também um pouco a subetapa de construção e dá entrada a uma outra subetapa, que é a subetapa de implantação. E a etapa final, que é a etapa de produção, ela vai para a subetapa de compilação. Ok? Por enquanto, nós ainda não sabemos, não definimos o que é cada etapa e o que é cada subetapa, tá? Por enquanto, eu só quero inserir na sua cabeça quais são as etapas, quais são as subetapas, quais são as fases, e você saber onde é que elas acontecem. Em geral, né, onde é que elas acontecem, tá bom? Por enquanto, vamos prestar atenção nisso. Vamos prestar atenção em entender qual é a etapa, qual é a subetapa, qual é a fase e onde é que ela acontece, em qual momento é que ela acontece, tá bom? Bom, relacionado à subetapa de comunicação, quando nós estamos nesse momento da comunicação, nós damos entrada a duas fases, que é a fase de levantamento de requisitos e a fase de análise dos requisitos. Quando nós estamos na subetapa de planejamento, ela é uma subetapa bem ampla, né? Então ela vai fazer parte tanto da fase de levantamento de requisitos, como da fase de análise, como da fase de projeto. Quando nós estamos na subetapa de modelagem, estamos aí finalizando a fase de projeto, pegando tudo que foi visto anteriormente e dando início às modelagens, aos modelos, né? Desenvolvendo esses modelos, esses diagramas necessários para a continuação do projeto. Na subetapa de construção, nós vamos pegar tudo que esse projeto gerou, todos os modelos que foram feitos e vamos começar o desenvolvimento, a programação, colocar a mão na massa no sentido de fato, criar aquele nosso sistema. E claro que executar os testes na medida do possível, na medida do desenvolvimento. Já na subetapa de implantação, nós vamos aí para a fase de validação e para a fase de implantação. E na subetapa final, que é a subetapa de compilação, nós vamos finalizar a implantação, a fase de implantação, que é a implantação do sistema, finalização do sistema. Ok? Então aí na sua tela você tem uma visão geral, tá? De uma forma bem genérica, lembrando que genérico, como eu acabei de falar, é porque essa visão, essa forma de pensar, essa forma que eu estou explicando, ela é geral para vários tipos de metodologias, que nós vamos ver na próxima aula, as metodologias. Então, essa forma da gente ver o desenvolvimento de sistema, ela é cabível em várias metodologias existentes, tá? Ela é cabível em vários tipos de sistemas, de desenvolvimento de sistemas, desde sistemas menores como sistemas maiores, desde sistemas mais complexos como sistemas mais simples. Então, só para a gente firmar isso na nossa mente, nós temos aí 5 etapas, 6 subetapas e 7 fases. Na primeira etapa de concepção, nela nós vamos dar entrada às subetapas de comunicação e planejamento. E neste momento da concepção, nós vamos estar na fase de levantamento de requisitos, de análise e de projeto. Na segunda etapa de elaboração, vamos estar aí finalizando a subetapa de planejamento e dando entrada na subetapa de modelagem. E vamos aí estar ainda abrangendo de uma porção menor as fases de levantamento de requisitos, análise e projeto e dando também entrada à fase de desenvolvimento. Na etapa de construção, onde nós vamos de fato pegar pesado na programação do nosso sistema, nós vamos dar entrada na subetapa de construção,
vamos estar aí desenvolvendo ainda mais a fase de desenvolvimento e também fazendo a fase de testes. Na etapa de transição, vamos estar aí finalizando a construção do sistema e dando entrada na subetapa de implantação, onde nós vamos estar fazendo a validação e a implantação do sistema, onde essa implantação vai finalizar na etapa de produção, com a subetapa de compilação. Ok? Então, tira um print dessa tela, anota essa tela no seu caderno, para que você lembre quais são as etapas, as subetapas e as fases e onde elas acontecem, em qual momento do desenvolvimento do sistema ela acontece. Ok? Então vamos lá. Vamos agora entender melhor o que é cada um desses termos, a sua teoria, e depois explicar um pouco mais de como isso tudo é na prática. Beleza? Eu vou começar falando das etapas e subetapas. Só no fim eu vou falar sobre as fases. Então, para começar, a primeira etapa é a concepção. A concepção é a etapa inicial, que simboliza a criação do projeto, o ponto de partida, as primeiras produções, o planejamento. Então, como o próprio nome diz, né? Porque, para quem não sabe, esse termo concepção vem da gravidez, né? Quando o espermatozoide entra no óvulo, houve ali uma concepção. Então, a lógica desse termo da concepção voltada para a gravidez, né, é a mesma aqui no nosso caso do desenvolvimento de sistemas. Tá? Neste momento está iniciada a gestação do sistema. E aí nós vimos que dentro da etapa de concepção, nós temos a subetapa de comunicação. Então, a comunicação é o momento de entender o projeto como um todo, estreitando vínculos com o cliente e demais participantes do projeto. Tá? E também realizando brainstorming, discovery, daily e meet-up com a equipe desenvolvedora. Então, este momento de comunicação é um momento primordial no desenvolvimento de sistemas. Atualmente, há algumas metodologias mais ágeis que até atropelam um pouco este momento. Mas, como eu falei, existem várias metodologias, mas também existem vários sistemas que nós vamos criar. Sistemas pequenos, grandes, tá? Mais simples, mais complexo. Então, por que existem várias metodologias? Porque existem vários tipos de sistema para criar. Né? E nós vamos falar da metodologia na próxima aula. Porém, mesmo que existam metodologias que atropelem um pouco essa parte é de suma importância em um projeto de desenvolvimento de sistemas. Principalmente quando nós estamos falando de sistemas mais completos, mais robustos. Então, este momento de comunicação, como o próprio nome diz, é essa parte de se comunicar com o cliente e com a sua própria equipe. Então, todo o desenvolvimento de sistemas vai iniciar ali com o contato inicial, que vai ser com o cliente. O cliente vai procurar a sua empresa, a sua equipe de desenvolvimento e vai apresentar ali para vocês a necessidade dele. Vai mostrar para vocês o que ele almeja, colocando um sistema dentro da empresa dele, os objetivos, as metas, os alvos que ele deseja alcançar, as diferenças e vai dar várias explicações. Então, neste momento inicial, neste contato inicial, o cliente, né, vamos supor que o dono da empresa, ele vai estar jogando para vocês tudo que ele quer que o seu sistema faça na empresa dele, tudo que o seu sistema melhore na empresa dele, tome de conta da empresa dele. E desde já, eu deixo já óbvio aqui, escancarado aqui para vocês, que um cliente ele nunca vai conseguir falar todos os detalhes do que ele quer do seu sistema na primeira conversa. E ele também nunca vai conseguir dar todos os detalhes do sistema, de todas as áreas específicas do sistema. Porque por mais que ele seja o dono da empresa, o contratante, ele não é uma pessoa que está em todas as áreas da empresa. Um exemplo é o exemplo da academia que eu dei na aula anterior. O dono da academia, ele não é o recepcionista, ele não é o faxineiro, ele não é o professor, ele não é o aluno, ele não é o gerente. Então, por mais que ele tenha uma visão geral da academia, ele não consegue sentir na pele todas essas áreas em detalhes.
Então, por isso que o momento de comunicação é um momento primordial. É preciso que as pessoas, os analistas dessa etapa do desenvolvimento de sistemas, eles sejam muito bons de ouvir, de analisar. Eu gosto de falar que são os investigadores, porque ali eles vão ouvir tudo que o cliente tem para falar, vão procurar fazer as perguntas certas, né, porque uma reunião não dura um dia todo, uma reunião tem um tempo de duração. Então, muitas vezes o cliente ele vai... e acreditem, muitas vezes acontece de uma reunião ter 1, 2 horas, às vezes 3, e o cliente ficar falando quase o tempo todo e no final não ter praticamente tempo nenhum de fazer uma pergunta. Né? O cliente só fala, ó, gente, acabou nosso tempo, veja o que vocês podem fazer, e depois tem que marcar uma outra reunião só para conversar sobre isso. Mas às vezes dá tempo do cliente explicar tudo e ter aquele tempo depois da fala do cliente para vocês poderem fazer as perguntas, né? Entender um pouco melhor o sistema. Então é preciso ter um bom ouvido, anotar as coisas direitinho para poder fazer boas perguntas, para que você consiga ser mais rápido e mais assertivo também nessa primeira etapa, né? Na etapa de comunicação. Então eu gosto de falar que os analistas devem ser investigadores neste momento, né, nessa fase inicial, porque é preciso realizar entrevistas, várias reuniões, tá? Quando eu digo entrevistas, é entrevistas nos setores da empresa, no exemplo da academia, tá? Vou sempre puxar esse exemplo porque foi o exemplo que eu dei na aula anterior. Eu posso muito bem marcar um momento de uma entrevista com a recepcionista, um momento onde eu vou marcar uma entrevista com o instrutor, né, o professor da academia. E aí essas entrevistas é o quê? Um bate-papo, uma conversa, coisa de 30 minutos, 1 hora, para eu poder entender melhor as funcionalidades daquele profissional, daquele setor específico, as dificuldades e por aí vai. Tá? E claro, não falo somente com o dono, com quem me contratou. Sei que muitas vezes a empresa não chega a ter tantos funcionários, né? Pode ser uma startup, uma empresa virtual, onde o funcionário principal mesmo é um dos donos, às vezes tem mais 1, 2 pessoas, mas aí nós já estamos falando de empresas pequenas, tá? Projetos diferentes. Vamos, durante essa disciplina, pensar em empresas grandes, em projetos grandes. Porque a gente entendendo a empresa grande e um projeto grande, a gente não vai ter dificuldade para desenvolver um projeto para uma empresa pequena, em um sistema pequeno. Então vamos sempre pensar grande, tá ok? Empresa grandes, projetos grandes, sistemas grandes, tá bom? Então nessa fase de comunicação é isso. Conversei com o cliente que está me contratando, ouvi tudo que ele tinha para falar, notei o máximo de coisas que eu pude fazer, fiz as perguntas no momento em que eu pude fazer essas perguntas, fiz entrevistas com outros setores da empresa, anotei bastante coisa. E, claro, fiz as reuniões internas da minha equipe de desenvolvimento, fiz os meus brainstorms. Geralmente o brainstorming, dependendo da equipe, acontece 1, 2, 3 vezes. E sempre no início acontece o brainstorming, tá? Por exemplo, eu estou aqui com a minha equipe de desenvolvimento e, claro, vamos dar um exemplo aqui de uma equipe de 8 pessoas. Não são as 8 pessoas que vão ir se reunir com o dono da empresa, o cliente. Geralmente são 2, 3 pessoas no máximo, como se fossem os portas-vozes da empresa, né? Então eu estou lá com as 2 pessoas da minha equipe participando dessa primeira reunião com o dono da empresa. Depois dessa reunião, o que vai acontecer? Essas 2 pessoas da minha equipe vai reunir a equipe desenvolvedora, né? No exemplo aqui que eu estou dando, são 8 pessoas, e vai tentar repassar ao máximo o que o cliente quer, já tendo base em algumas anotações que eles fizeram. E aí eles vão sentar e vão falar, e aí, como é que a gente vai fazer? E aí, isso é o brainstorm. Brainstorm vem de chuva de ideias, tá? Ó, se a gente for traduzir no pé da letra, brain vem de ideias, de cérebro, né, de raciocínio. E storm vem de tempestade, de chuva. Então, traduzindo para o português, é chuva de ideias. Então, ao repassar para toda a equipe de desenvolvimento o que é o projeto, o que se espera do projeto, aí vai começar a vir a chuva de ideias. Vamos fazer assim então, vamos fazer um menu desse jeito, vamos colocar essa funcionalidade aqui, vamos usar esse tipo de linguagem, vai começar a vir um monte de chuva de ideias. E claro, toda essa chuva de ideias precisa ser anotada.
E como a equipe são 8 pessoas, tá? Não são as 8 pessoas que vão estar investigando, que vão estar entrevistando, que vão estar buscando coisas dentro da empresa. Não são as 8 pessoas que vai estar o tempo todo fazendo essa chuva de ideias, não. É meio que feito uma divisão neste momento. Na verdade, todo projeto de desenvolvimento, a equipe se divide, tá? Não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Pode ser um pouco difícil de você tentar visualizar, né, idealizar isso, mas pare para pensar. A equipe de 8 pessoas, no início, como eu falei, 2 ou 3 só que foram para a reunião inicial, a primeira reunião de negócios. A equipe toda se reuniu e teve essa chuva de ideias. No momento dessa chuva de ideias, as pessoas estão falando e vai ter tipo uma equipe responsável ali, que provavelmente vão ser 2 pessoas, né? No exemplo aqui de uma equipe de 8, né? Vão ser 2 pessoas que vão estar ali responsáveis por ir fazendo toda a anotação dessa chuva de ideias, fazendo essa anotação, um mapa mental disso tudo. E o que acontece? Essa chuva de ideias vai começar a dar vários nortes, vários horizontes do que a equipe de desenvolvimento, né, vai buscar para esse projeto. E aí vão vir o quê? Como eu falei, as entrevistas e tudo mais. Tá? Vamos começar a falar com os recepcionistas, os professores, os faxineiros, com a gerente. E vamos tentar ver o que dessa chuva de ideias tem sentido e o que não tem. Vamos tentar ver dessas outras conversas, né? Eu conversei com a gerente, então essa gerente me falou várias coisas, eu anotei várias coisas. Vamos reunir aqui com a equipe de novo, fazer um outro brainstorm aqui, outra chuva de ideia, de acordo com o que a gerente falou, de acordo com o que o professor falou, de acordo com o que o recepcionista falou, tá? Então essas ideias vão cada vez mais sendo ideias mais certas, mais focadas, mais objetivas. Algumas ideias que poderiam ser boas não se encaixam para esse projeto e vão começar a ser descartadas. Outras ideias não são boas de jeito nenhum, começam a ser descartadas. De acordo com o que a gente vai vendo nessas entrevistas, nós vamos vendo que muitas coisas que o dono da empresa quer, né, o nosso cliente quer, às vezes não vai dar para fazer do jeito que ele quer. Às vezes aquela funcionalidade do jeito que ele falou não é viável. E aí a gente tem que construir um argumento para mostrar para ele o porquê que não é viável, ok? Às vezes, o cliente falou de certas requisições para o sistema dele, mas teve algumas coisas que ele deixou passar, algumas coisas que ele não falou que deveria ter, que seria bom ter. E a gente vai preparar também um argumento para passar isso para o cliente, para mostrar isso para o cliente, tá? Agora, isso tudo só é descoberto como? Conversando com cada setor, fazendo as entrevistas, discutindo em equipe, ok? Isso que eu estou falando é como se fosse esse discover, tá? Como eu falei, dessa equipe provavelmente vão ter aí 2, 3, 4 pessoas que vão estar fazendo apenas as anotações dessa chuva de ideias, enquanto uma outra equipe vai estar lá se reunindo, buscando, fazendo mais anotações e trazendo para toda a equipe discutir. Vai ter uma outra equipe só batendo cabeça, só analisando o que já foi discutido, o que já está lá, digamos que na mesa, né? E vão fazer pesquisas em livros, na internet, no seu próprio conhecimento mental, para descobrir quais dessas ideias que foram faladas no brainstorm, quais dessas ideias que foram anotadas nessas entrevistas, quais delas fazem sentido ou não, tanto para o mercado como para o projeto. E este momento é um momento de quanto mais detalhes, melhor. Por isso que é muito importante ter um bom ouvido, ter uma boa percepção, procurar, de fato, pensar em tudo isso que foi visto nessas entrevistas, nessas reuniões, e também valorizar essa discussão em equipe. E aí, ainda nessa fase de comunicação, em algum momento, é de suma importância que tenha uma outra reunião com o cliente, com o contratante, onde nós vamos mostrar para ele o que eu acabei de falar, né? Nós vamos mostrar para ele o que pode dar certo ou não na ideia dele, o porquê que não pode dar certo, o que a gente poderia adicionar, poderia somar nesse projeto de que ele ainda não falou, né, na primeira reunião, e mostrar para ele o porquê, o impacto que ia causar na empresa, a melhoria e tudo mais. Tá? Agora, todos esses argumentos a gente só teria através de todo esse passo a passo que eu falei.
E aqui eu estou dando uma explicação bem geral, bem ampla, só para você entender o que acontece nessas etapas, nessas subetapas, tá? Nós vamos ver tudo isso em detalhes no decorrer do curso. Nós vamos aprender aí técnicas de como realizar essas estratégias, de como levantar, né, como fazer essas análises e levantar esses requisitos, em que nós devemos olhar, quais dessas coisas que nós levantamos, né, desses requisitos que nós levantamos para os sistemas, quais são relevantes, quais não são, né, como encaixar melhor eles no sistema. Isso nós vamos estudar com detalhes aí no decorrer do curso. Aqui é para você entender o que acontece nestes momentos, tá bom? E só para ficar uma explicação mais completa, eu não falei aqui do Daily e do Meetup. O que é o Daily, tá? Daily é uma reunião diária. É muito comum isso nas equipes. Geralmente a gente tem um daily no início do dia, né, ou no início da jornada de trabalho, ou no fim da jornada de trabalho, tá? Quando o daily é no início, e o que significa daily, né? Day vem de dia, tá? Então, daily é algum momento dessa etapa de desenvolvimento do projeto, ou dependendo da equipe, isso pode acontecer mesmo de fato todos os dias, tá? Daily vem de reunião diária. Então, como eu falei, dependendo aí da equipe, do chefe da sua equipe de desenvolvimento, digamos assim, ele pode ter uma metodologia em que todos os dias, desde o início do projeto, ele faça uma reunião diária. Já outros chefes de desenvolvimento de projeto podem deixar essas dailies, né, para algumas semanas específicas e não para todos os dias acontecer, tá? Mas o que é o daily? O daily, por exemplo, se acontece no início da jornada de trabalho, no início do dia, vai ser uma reunião para apresentar o que é para fazer, né? O objetivo da nossa equipe é fazer isso hoje, eu quero que a equipe responsável por isso atinja esses objetivos, alcance isso, eu quero que aquela outra equipe faça isso daqui hoje, ou seja, ele vai estipular as metas, né? Eu quero que vocês façam daqui para mais. Tá? Quando o daily ocorre no fim do dia, já é para apresentar o que foi feito e fazer alguma discussão em cima, né? Uma equipe pode falar, olha, hoje nós desenvolvemos isso, isso, isso e isso. A outra equipe pode falar, ó, hoje nós levantamos esses requisitos. Uma outra equipe pode falar, olha, a gente fez aqui esse pré-projeto, esse modelo e tudo mais. Tá? Então, quando o daily ocorre no fim do dia, é para mostrar, apresentar o que foi feito de trabalho naquele dia. Quando ocorre no início do dia, é para passar metas, passar objetivos, tá bom? E o Meetup é alguma reunião já específica, tá? Às vezes também um tipo de aprimoramento, de treinamento rápido, tá? Então, geralmente o Meetup é uma reunião ali de 30 minutos, 20, dificilmente passa de 1 hora. Às vezes pode passar de 1 hora quando é algum tipo de aperfeiçoamento. Então, por exemplo, a equipe vai utilizar uma ferramenta específica. Então, para que a equipe desenvolva melhor, pode ser que o chefe da sua equipe de desenvolvimento chame uma pessoa de um outro estado, por exemplo, para visitar a sua equipe e fazer um rápido treinamento, dar um rápido parecer sobre aquela ferramenta, tá? Ou fazer algum momento online, uma videoconferência online, né? Estamos aqui falando com uma pessoa lá de Santa Catarina. Essa pessoa é especialista nessa ferramenta e ela vai dar algumas dicas para nós. E ali pode ter uma rápida reunião onde a nossa equipe desenvolvedora possa fazer perguntas para essa pessoa que é especialista, tá? Porque existem várias ferramentas, vários frameworks e por aí vai, tá? E por mais que nós, como analistas de sistemas, podemos conhecer alguns ou não conhecer outros, nem sempre a gente vai ser especialista em todos, tá? Nem sempre não. A gente não vai ser especialista em todos. A gente, às vezes, pode se especializar em uma ferramenta específica. Mas vamos supor que aquela ferramenta que eu sou especialista não seja melhor para o meu projeto. A gente vai usar outra, tá? Eu sei usar aquela outra? Sei, mas eu não sou especialista nela. Então, eu posso ter algumas dúvidas, certo? Pode ter algumas coisas que às vezes nem vêm na minha cabeça, porque às vezes eu não posso nem saber que aquilo ali faz aquilo. Então, seria muito legal se eu conversasse com um especialista daquela ferramenta, onde eu pudesse fazer pergunta, ele pudesse me dar ideias, tá? Então, o Meetup tem essa vantagem da gente aprimorar o conhecimento da equipe, ou, né, como eu falei, se não for para aprimoramento, é para discutir um tema em específico, ok?
Então, a outra subetapa que faz parte deste momento, né, é a subetapa de planejamento, tá? O cachorro do vizinho ali não para de latir. Eu já estou enjoado dos latidos dele, mas como é o cachorro do vizinho, creio que o latido está baixo aí para vocês, né? Então vamos lá. O planejamento está presente em todo o projeto, mas é fortemente criado nas 3 primeiras fases. É nessa subetapa de planejamento que vai ser descrito as formas de pensar e agir passo a passo. Vai ser criado cronogramas, metas, alvos e objetivos. Vai ser um momento onde vai ser analisado, previsto, né, prováveis riscos e como reagir a eles. Vai ser um momento onde vai ser previsto também recursos necessários e tempo ou capital associado. E constantemente vai ser realizado aí sprint planning. Então, quando nós falamos de planejamento, nós vimos aí na aula anterior, que foi uma aula específica sobre planejamento, nós vimos a importância que tem um planejamento, tá? E um planejamento ele vai estar presente em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de sistema. Mas tem um momento em que esse planejamento precisa ser criado, certo? E este momento é agora no início. Então, como eu falei, daquelas 8 pessoas da equipe de desenvolvimento, vai ter aí provavelmente 1 ou 2 pessoas que vai estar cuidando de criar este planejamento. E claro, no início ele não vai saber como planejar tudo, porque o projeto está iniciando. Mas à medida que vai passando as reuniões, que vai entendendo melhor o que o projeto precisa, o que o cliente quer e qual vai ser o tamanho, digamos assim, deste projeto, fica cada vez com mais informações, né, mais fáceis de montar este planejamento. Então, este planejamento vai desde essa fase inicial de comunicação, onde vai ser falado, olha, vamos marcar entrevista nos dias tais, nesses outros dias vamos fazer esta outra atribuição, nesses outros dias a equipe A vai fazer isso, a equipe B vai fazer aquilo, em tal hora nós vamos fazer isso, né? Consegue fazer um planejamento, uma organização do que cada equipe vai fazer aí nesse desenvolvimento. E aí, claro, para isso é feito o quê? O cronograma, as metas, os alvos, os objetivos. É o que eu falei lá do daily, agorinha. Eu posso ter no meu planejamento quais são as metas, os alvos, os objetivos que eu tenho para as equipes. Tá? Tanto diário, como semanal, como mensal. E claro, eu preciso também prever prováveis riscos. Tá? Que riscos são esses? São possíveis funcionários que podem adoecer. São possíveis ideias que podem não dar certo ou não atingir o resultado esperado. Preciso também planejar os recursos necessários e o tempo e capital associado. Quando a gente fala de recursos, a gente não está falando apenas de maquinário, mas nós estamos falando também de pessoas. Para essa etapa, quantas pessoas eu preciso? Qual é o recurso que eu preciso? Eu preciso de mais 10 pessoas. Então, a minha equipe, que eram 8, vão ter agora 18, porque eu vou precisar de 10 pessoas. Ok. Com essas 10 pessoas, qual é o custo que eu vou ter? Com essas 10 pessoas, em quanto tempo eu vou conseguir utilizá-las? Né? Qual é o período que eu preciso ficar com elas? O período que eu ficar com elas, qual vai ser a evolução do desenvolvimento do meu sistema? Será que está bom? Será que isso vai deixar o meu sistema dentro do prazo necessário? Ou será que eu preciso de mais pessoas? Ou se eu tiver essas 10 pessoas, isso vai extrapolar um pouco o meu capital, o custo do meu sistema. Então, eu posso fazer isso com menos pessoas. Tá? Então, tudo isso é feito também aí nessa parte de planejamento. Então, o planejamento ele vai prever quantas pessoas podem ser necessárias durante todo o projeto. Tá? Vai procurar planejar para fazer tudo dentro do tempo. Lembra lá que a gente viu na primeira aula? Custo, prazo e qualidade. E o que seria esses sprint planning? Geralmente uma equipe de desenvolvimento tem pelo menos um sprint planning, às vezes 2 sprint planning durante todo o projeto. Às vezes algumas equipes fazem isso sem nem saber que é esse termo aqui que se dá ao que é feito. Então o sprint planning vai ser um período intenso, tá, de um planejamento. Então, por exemplo, quando começa o desenvolvimento do sistema, é feito o quê? Muitas reuniões, o cliente, reuniões com outros funcionários. Então, o planejamento está sendo feito, mas não tem muitas variáveis, digamos assim, né? Muitas informações para fazer um planejamento bem feito. Então, a partir de um momento, tá? Vamos dar um exemplo aqui, depois de uma semana em que o projeto inicia, eu já tenho
bastante informação, já tenho bastantes dados para eu fazer um planejamento melhor. E o planejamento é algo primordial. Então, na semana seguinte, eu posso fazer um sprint planning. Ou seja, eu vou me dedicar a fazer um planejamento de tudo isso que nós vimos que o planejamento é responsável. Tá? Então, vai ser um momento intenso, uma semana intensa. Ok? E muitas vezes isso acontece também lá no finalzinho da fase de desenvolvimento. Porque sprint planning tem a ver com testes também. Tá? Quando nós fazemos os testes, todo teste tem que ser organizado, todo teste tem que ser planejado. Então, como a gente está fazendo testes do nosso sistema, muitas vezes esses testes também ocorrem em um sprint planning. Tá? Geralmente, um sprint planning dura aí de 4 a 6 dias. Então, o planejamento vai ser isso daí. Tá? Ele vai realizar tudo isso, desde o início das atividades até as atividades que ainda estão por vir. Ok? E tudo isso, tá? Uma coisa muito importante. O planejamento não é feito num papel de rascunho, não é feito da boca para fora, não é feito anotado num quadro. Isso é feito de forma escrita, de forma documentada. Tá? Ou seja, a partir desta subetapa do planejamento, dá início às várias documentações que a equipe precisa fazer. Né? Nós já falamos antes, na aula anterior, que o planejamento vai fazer as documentações. Tem uma documentação específica para a equipe interna, né, equipe de desenvolvimento. Tem uma documentação específica para a equipe do cliente, né, para o meu cliente. Tem uma outra documentação específica de apresentação do meu sistema e por aí vai. Tá? Geralmente é feito aí de 3 para mais documentos sobre o nosso sistema. E é neste momento aí do planejamento que se dá início a criação desses documentos, tá bom? Então, na etapa seguinte, vai ser a etapa de elaboração. Então, a elaboração é a etapa que finaliza os últimos detalhes do planejamento e coloca a mão na massa. É como se começasse a pegar o barro e dar as primeiras formas ali, transformando as ideias e todas as análises feitas através das modelagens, dos diagramas. Então, a etapa de elaboração é isso, tá? Os documentos já estão sendo finalizados, né? Provavelmente já foram finalizados. O planejamento já está feito. O levantamento de requisitos já foi feito, já foi analisado, já foi rabiscado, feito mapa mental. Já foi feito um pré-projeto. E o pré-projeto é como se fosse um protótipo, mas não precisa ser um protótipo funcional. Tá? Pode ser apenas um protótipo analítico, onde pode-se fazer, digamos que um rascunho, através do que já tem levantado, de como seria o sistema, para ver se está faltando alguma coisa, se tem algum erro. Claro que nada detalhado, tá? Apenas uma visão geral, um rascunho do que precisa ser feito. E aí, tendo tudo isso já em mãos, a parte de elaboração vai iniciar o quê? A modelagem. E a modelagem, a subetapa de modelagem, cria os modelos e os esboços do projeto. É a parte onde o pré-projeto está praticamente todo rascunhado, ou já está rascunhado, né? E se dá início à criação dos vários diagramas que são utilizados. E esses diagramas, pessoal, o diagrama é o que vai detalhar cada aspecto do nosso projeto de desenvolvimento. Se a gente for parar para pensar na engenharia civil, é a mesma coisa com aquelas várias plantas de uma casa. Com certeza você já viu em algum filme, algum desenho ou pessoalmente a planta de uma casa. E existem várias plantas, não é só uma, tá? O engenheiro ali ele vai fazer a planta elétrica da casa, onde essa planta vai mostrar somente a parte elétrica, onde vai passar os fios, onde vai ter tomadas e etc. Ele vai fazer a planta hidráulica da casa, que vai mostrar onde é que vai ter registros de água, onde é que vai passar cano, qual é o tamanho dos canos. Ele vai ter a planta estrutural da casa, mostrando onde é que nós vamos ter uma parede, onde é que vai ter vigas e por aí vai. Então, com essas visões diferentes, ele consegue detalhar melhor cada parte específica dessa construção, dessa casa, desse prédio. Ok? Então, da mesma forma, é o nosso desenvolvimento de sistemas. Nós vamos ter diagramas para várias situações diferentes, tá? Diagramas que vão detalhar as funcionalidades internas dos sistemas. Diagramas que vão detalhar como é que o sistema vai reagir de acordo com a interação do usuário.
Diagramas que vão falar quais são os tipos de dados que o sistema vai receber e vai detalhar um pouco mais desses dados. Diagramas que vão mostrar quais são os dados que o meu sistema vai receber e detalhar esses dados, e etc. Tá? Então, nessa fase de modelagem, vai modelar a arquitetura do projeto como um todo, os seus componentes, seus módulos e etc. Já a etapa de construção, lembra que a etapa de construção, a sua subetapa recebe o mesmo nome. Então, a etapa de construção é a etapa e subetapa, que levam o mesmo nome, né? É o momento de pôr a mão na massa. A documentação do projeto já está criada, o pré-projeto já está finalizado, os vários diagramas já estão construídos e analisados. Então, é chegado o momento de construir. Né? Construir o quê? O sistema. Então, essa etapa costuma equivaler aí entre 30% e 50% do tempo, né, do projeto. E é o momento de desenvolver o código e ir testando algumas funcionalidades. Então, de posse de todas essas informações que já foram criadas, principalmente os diagramas, todas as definições já foram estabelecidas, né, como a LP, por exemplo, né, que é a linguagem de programação, qual o modelo de banco de dados vai ser usado, quais os servidores, os frameworks e etc. Então, a equipe de desenvolvimento vai começar a executar tudo isso, né, e vai, de fato, construir o sistema. E aí, nós vamos para a etapa de transição. Então, a etapa de transição, como o próprio nome diz, é uma passagem de um ponto do projeto a outro. Ponto este que é como um marco. Tá? Por quê? Porque o projeto finaliza sua construção, já realizados os testes, e está se encaminhando para o fim, para o final. Então, é o momento do sistema ter essa transição da equipe desenvolvedora para a equipe avaliadora, ou seja, o cliente. Tá? Então, o termo transição vem dessa simbologia, né, desse marco, de uma passagem de um momento para outro. É um momento em que a equipe já correu, já ficou doida, já fez tudo, já fez o programa, já ficou doido fazendo os testes e, teoricamente, o sistema está finalizado, teoricamente. Então, é o momento de tirar aquele sistema das mãos da equipe desenvolvedora e mandar lá para o cliente fazer as primeiras avaliações, ok? Então, por isso que usa esse termo de transição. E aí, a subetapa dessa transição é a subetapa de implantação, tá? Então, a implantação, como eu falei, é o momento onde tudo está pronto e o produto final é mostrado ao cliente em partes ou por meio de simulações ou realizando testes reais no ambiente empresarial. Então, como assim o sistema é mostrado em partes? Né? Como a gente está falando aqui de sistemas grandes e robustos, muitas vezes não é viável mostrar tudo para o cliente, ainda mais porque para mostrar tudo é preciso que o sistema esteja já implantado onde ele vai funcionar, no ambiente que ele vai funcionar. Tá? Por exemplo, se eu quero mostrar tudo para o cliente, eu já preciso colocar esse sistema funcionando na empresa dele. Tá? Então, muitas vezes a gente não faz isso de imediato. A gente pode mostrar partes para o cliente, né? Que geralmente são as partes principais. Eu posso chegar para o cliente e mostrar, olha, aqui está a parte onde vai fazer a gestão de funcionários da sua empresa. Aqui está a parte onde vai fazer gerar relatórios de tomada de decisão da sua empresa. Aqui está a parte onde vai fazer relatórios financeiros. Então, ele pode ver algumas partes principais. Vendo essas partes principais, ali ele pode já dar o parecer dele, né? Pode gostar, pode não gostar, enfim. Tá? Caso eu não queira mostrar isso na prática para ele, eu posso mostrar simulações. Ou, em alguns outros casos, que também acontece bastante, a gente já faz um teste real, ou seja, uma apresentação real para o cliente já no ambiente empresarial. Muitas vezes a gente não, digamos assim, instalamos o sistema em toda a empresa, às vezes a gente instala o sistema em um setor da empresa. Tá? No tempo que eu trabalhava no tribunal, que nós estávamos criando um novo sistema para coordenar todos os processos, quando nós íamos fazer a apresentação ou um teste geral, né, que precisava de fato estar implantado no sistema,
nós sempre escolhemos uma das varas do trabalho, né? O tribunal tem várias varas, ou seja, vários setores. A gente sempre escolhia um dos setores, fazia a implantação somente naquele setor e fazia um teste, tá? Então a gente não estava implantando na empresa toda, mas em um ambiente da empresa e fazia aquele teste, tá? Então neste momento de implantação é comum que um cliente solicite modificações de algo, apresente algo que não foi implementado ou até mesmo algo que não funcione com a estabilidade necessária. Então, sempre necessitando de algumas correções antes da compilação. É comum que o cliente solicite modificações de algo, apresente algo que não foi implementado, ou a equipe pode também ver, né, algo que não vai estar funcionando com a estabilidade necessária. Então, sempre nessa parte de implantação, é muito difícil você mostrar algo para o cliente já gostar e não tem mais nada para corrigir, né? Praticamente sempre necessita fazer alguma correção antes da compilação. Então, nessa parte de implantação, o sistema é apresentado ao cliente geralmente porque ele já foi de fato finalizado, que é o certo, né? Finalizar dentro do prazo, ou porque o prazo está encerrando, tá? O prazo final está encerrando e a equipe precisa apresentar algum resultado para o cliente não ficar zangado, não reclamar, não desistir, etc., né? Então, como o prazo já está acabando, a equipe desenvolvedora pode não ter terminado ainda o sistema, mas ele precisa apresentar algo, né, algum resultado, mesmo que de forma parcial, para o cliente ver o que está acontecendo, certo? E aí a etapa seguinte é a etapa da produção, tá? É a etapa de produzir o produto final, tá? Que na verdade já está produzido, né? Resta ser compilado, tá? Por que eu estou falando que na verdade ele já está produzido? Porque a gente está vindo o quê? A gente está vindo da subetapa de implantação. Então, o produto, teoricamente, já está feito, já saiu das mãos da equipe desenvolvedora e foi para o cliente avaliar, certo? Então, teoricamente, o sistema já está pronto. Então, quando a gente fala produzir o produto final, não é que a gente vai começar a programar, não, já está feito. Essa parte de produção vem de finalizar, de deixar no pontinho de ser executado. Por isso o termo compilado, tá? Quem é da área de programação, quem estudou programação já ouviu esse termo compilar, compilação. Então o termo compilar vem de pegar o seu código e tornar o seu código executável, ou seja, transformar o seu código num software, num programa, tá? Então essa parte de produção é isso, pegar o seu sistema, né, corrigir todos os últimos pontos necessários para corrigir e fazer a compilação final, que é o que acontece aqui na subetapa de compilação. Então, a compilação é o ato de tornar o programa executável, ou seja, possível de usar. Então, é o momento de finalizar de fato o sistema do cliente e entregar a versão final e executável do sistema. Então, como eu falei, repetindo para frisar aí na sua cabeça, esse termo compilação não quer dizer que somente agora o sistema, né, o software vai ser compilado. Não. Isso quer dizer que ele vai passar por sua compilação final. Então, após essas análises e correções de erros técnicos, após a análise do cliente e correções necessárias e de toda a verificação de estabilidade do sistema, aí sim ele vai passar pela compilação final para ser entregue ao cliente. Tá? Trabalho concluído. Me paga, tchau, beijo, abraço e até mais. Certo? Então, com isso, nós vimos aí todas as etapas e todas as subetapas, entendemos aí como é que as coisas acontecem, tá? Ainda não falamos das fases, mas só por ver o que acontece numa etapa, na sua subetapa, a gente já consegue entender o que as fases vão fazer também. Só que, claro, as fases vão ser mais específicas ainda. Então, vamos ver um pouquinho agora sobre as fases, que são 7 fases. Então, a primeira fase que nós temos é a atividade de levantamento de requisitos, que tem o objetivo de investigar, analisar o cliente, né, a empresa, para estabelecer quais funcionalidades o sistema a ser desenvolvido deverá ter, documentando isso através do documento de requisitos. E essa parte de levantamento de requisitos
vai ser um assunto que nós vamos bater bastante em cima, que vai ser o assunto aí a partir da nossa quinta aula, onde nós vamos começar de fato a entender em detalhes a parte prática da coisa, tá? E aqui vem aquela parte onde eu expliquei anteriormente, né, do início da comunicação, o momento onde nós estamos conversando com o cliente, com os funcionários da empresa, estamos analisando, estamos investigando. Então, todos esses detalhes que nós precisamos entender, levantar, trazer para o nosso projeto, a gente chama de requisitos, tá? Nós vamos ver isso daí em muitos mais detalhes lá na frente. Já a segunda fase que nós temos é a fase de análise, que tem como entrada os requisitos levantados que precisam ser analisados para saber qual a sua exatidão e viabilidade. Requisitos mal definidos aumentam o custo e o prazo do projeto. Então, essa fase é de suma importância. E nessa fase inicia-se o documento de requisitos e, consequentemente, o documento do projeto e um esboço de futuros diagramas. É preciso que os requisitos estejam em concordância com as necessidades do cliente. Então, todos os requisitos levantados são analisados naquele momento ali das reuniões da equipe, né? Aquela equipe específica que vai estar batendo, né? Estudando, analisando ainda mais aqueles requisitos. Porque achar requisitos, de uma certa forma, é fácil a gente ter várias ideias, ver várias ideias, mas nós precisamos encaixar esses requisitos, encaixar essas ideias de uma forma certa e viável. Tá ok? Muitas vezes um requisito, ele dá certo no meu sistema, mas às vezes ele não é viável, porque às vezes para eu aproveitar aquilo, para eu seguir com aquela ideia adiante, eu precise aumentar o custo, porque eu vou precisar comprar uma certa ferramenta, ou para implementar aquilo com a quantidade de pessoas que eu tenho, eu não consigo, eu vou precisar contratar mais 2, 3 pessoas, ou para implementar aquilo, eu vou precisar de uma pessoa com conhecimento específico, então às vezes eu vou precisar contratar um programador especialista em uma área, tá? E aquilo ali pode fugir um pouco do meu orçamento, eu posso contornar aquilo utilizando uma outra forma que não vai causar um impacto de qualidade no meu sistema e vai diminuir o meu custo, tá? Então, é feita toda essa análise. E uma coisa muito importante, quando isso tudo é feito de qualquer jeito, né, ou seja, não dando certo valor para isso, ou não dando o tempo que isso exige, né, que essa análise exige, às vezes eu posso ter um projeto de sistema com requisitos mal definidos. Isso é ruim, por quê? Porque vai chegar num momento do meu projeto em que eu vou ter um entrave, onde eu vou precisar voltar para essa fase de requisito, porque vai ter algum requisito que às vezes eu não vou conseguir desenvolver. Aí eu vou ter que voltar, fazer replanejamentos. Então isso vai aumentar o tempo e o custo. Ou às vezes eu vou chegar no momento em que esse requisito que não foi muito bem analisado, não vai seguir da forma que eu esperava. Então eu estava esperando, um exemplo bem chulo, né? Eu estava esperando seguir com esse requisito gastando R$100. Porém, eu não analisei ele direito e eu vou acabar gastando R$800 para continuar com este requisito. Então eu tive uma mudança aí no meu custo. Ok? A fase seguinte é a fase de projeto. Então a fase de projeto tem o objetivo de finalizar o documento do projeto e detalhar os diagramas de acordo com os esboços e modelos do pré-projeto feito na fase de análise, além de estabelecer a arquitetura que será utilizada para o desenvolvimento do sistema. Já a fase de desenvolvimento tem o objetivo de implementar o sistema em uma determinada linguagem de programação, tendo como base os modelos criados na fase de análise e evoluídos na fase de projeto. Então é aquele momento, como eu falei, pegar os vários diagramas criados com as várias visões diferentes e colocar tudo isso, né, tirar isso dos modelos, dos protótipos e passar tudo isso para o código. Feito todo este código, finalizado o código, vem a parte de teste, tá? Quando eu digo assim, finalizado o código, tá? A gente não vai testar o sistema somente quando terminar todo o código dele, não. Lembra que o sistema, claro, vai de metodologia para metodologias, mas na minha opinião, a melhor metodologia é quando nós dividimos isso em módulos. Então, como nós dividimos isso em módulo, quando eu termino um módulo, eu terminei somente um módulo, eu não terminei o meu sistema todo. Então, a partir do momento que eu termino um módulo, eu já posso testar este módulo, tá?
Então, a fase de testes, ela vai acontecendo junto com a fase de desenvolvimento. Terminei um módulo, testei, corrigi, testei, terminei outro módulo, testei e por aí vai. Ok? Alguns módulos não tem como ser testado sozinho. Alguns módulos dependem de outros módulos. Então, eu vou esperar, eu vou desenvolver os outros módulos que vão ser necessários, né, para que outro módulo funcione. E aí depois eu vou testar todos eles juntos. Então, quando a gente diz fase de teste, na verdade nós já fizemos vários testes, tá? Mas claro, a fase de teste vai fazer o teste final, ou seja, o teste do sistema como um todo. Então, a fase de teste tem o objetivo de submeter o software desenvolvido a algumas situações e analisar os resultados produzidos por este, com a finalidade de verificar se o mesmo está de acordo com o requisito que foi utilizado para implementá-lo. Além disso, o teste aborda algumas situações que o software é vulnerável a falhas para ver se essas acontecem. Outros testes ainda podem ser feitos relacionados a diversas finalidades, como verificar o desempenho do sistema. Tá? Então, não achem que o teste é somente saber se o sistema está funcionando direitinho. Não. Existem uma gama de testes, tá? E os principais testes não é saber se o sistema está pedindo meu nome e se está aceitando meu nome. Não, isso é uma coisa trivial, uma coisa básica. Os principais testes é procurar possíveis erros de funcionamento que podem acontecer. Por exemplo, o meu funcionário está distraído e está colocando o número de telefone no lugar do nome. O meu sistema vai aceitar isso? Ou não vai deixar avançar a tela, ou vai dar um aviso de erro? Porque se o meu sistema aceitar que o nome da pessoa seja o número de telefone, o meu sistema tem uma falha, tem um erro, tá? Assim como outros tipos de erros, tá? Será que o meu sistema, com 2 horas de funcionamento, começa a travar, começa a apresentar erros, começa a dar lentidão? Será que com 6 horas de funcionamento ele trava, ele dá lentidão? Será que se o meu cliente ficar clicando várias vezes num botão, apresenta algum tipo de erro? E por aí vai, tá? São vários tipos de testes aí que a gente executa. Depois dos testes, nós vamos para a fase de validação, onde o cliente vai analisar se o produto gerado atende às suas necessidades. E por fim, nós temos a fase de implantação, onde a fase de implantação tem o objetivo de disponibilizar o uso do sistema no ambiente de sua operação. Ufa! Conseguimos falar e explicar o que é cada etapa, cada subetapa, cada fase, entender o que elas fazem, entender onde elas estão, entender como é que elas se associam. Foi cansativo? Foi cansativo, né? São vários conceitos que nós temos que ver e mentalizar tudo isso, né? Entender tudo isso em funcionamento, tá? Mas espero que você tenha entendido até agora. Agora, para finalizar, tá? Vamos explicar mais uma vez tudo isso com uma metodologia aqui qualquer que eu vou mostrar, que a gente só vai falar de metodologia depois, mas uma metodologia que eu creio que seja eficaz e fácil de vocês entenderem. Vamos lá? Olha só que coisa linda! Uma coisa muito bonita de se ver, né? Você pode até tirar um print aí da tela, tá? Manda fazer um quadro, imprime isso daí, manda fazer um quadro, coloca na parede do seu quarto. Aí nós temos um resumo de praticamente tudo que nós vamos ver aí na nossa disciplina, ok? Bom, o que eu apresento aqui para vocês é uma forma de entender todas essas etapas, essas subetapas e essas fases. É uma forma de entender como ela acontece. Tá? Aqui eu estou mostrando para vocês, como eu falei antes, né? Existem várias metodologias de acordo com o tamanho do sistema, né? Sistemas grandes, sistemas pequenos, tá? Então aqui eu estou mostrando uma metodologia que eu gosto muito, acho ela boa e fácil de trabalhar e acho ela bem completa para trabalharmos em projetos grandes, tá? Mas aqui vai servir para você entender melhor todas essas partes. Na aula seguinte, nós vamos falar um pouquinho mais de metodologias, que talvez até confunda um pouco a sua cabeça, tá? Não é só uma, não é só duas, não são só 3 metodologias, nós vamos falar aí pelo menos de umas 6 ou 7 metodologias. Então, mas eu prometo que eu vou falar, né? Vou inserir, vou colocar isso com carinho, tá? Com bastante carinho aí na cabeça de vocês.
ok? Então vamos entender um pouco o que está aparecendo aqui para nós nessa tela. Né? Nós vimos aí que a primeira etapa é a etapa de concepção, que é tudo isso daqui. Ok? O que acontece na etapa de concepção? Nós começamos com a subetapa de comunicação. Na subetapa de comunicação, a primeira coisa que nós vamos fazer, né, a primeira fase, é fazer o levantamento de requisitos. Enquanto nossa equipe está levantando esses requisitos, nós estamos ao mesmo tempo analisando. Levantamos requisitos, enviamos eles para análise. Essa análise vai ser o momento que lembra que eu falei que tem as divisões da equipe, né? Então vai ter uma equipe responsável por levantar os requisitos, uma equipe responsável por analisar e uma equipe responsável por fazer mapas mentais, a parte da documentação e por aí vai. Então, levantaram os requisitos, vamos mandar esses requisitos para análise, tá? Aqui vai ser o momento, vai ser a reunião, o brainstorming, daily, e também da equipe responsável fazer toda essa análise, tá? Feita a análise, alguns requisitos vão precisar ser melhor analisados, melhor investigados, outros vão ser descartados e outros, digamos que vão estar aptos a ser dado continuidade. Porém, a análise não para aí. É preciso levantar mais requisitos, é preciso levantar mais detalhes. E aí, de acordo com isso que foi levantado, volta-se para análise. Então, fica tendo, digamos que, um looping aqui dentro da subetapa de comunicação. Levanta-se requisitos, analisa. Levanta-se requisitos e analisa. E por aí vai. Tá? Quando nós estudarmos em detalhes essa fase, nós vamos entender melhor isso. Nós vamos ver os quadrantes. Existe um quadrante na fase de análise de requisitos e existe um quadrante na fase de análise, ok? Bom, vamos dizer aí que já estamos prestes a concluir essa subetapa de comunicação, tá? Lembrando que essa subetapa de comunicação, enquanto isso daqui está acontecendo, ó, tá? Vamos supor aí que isso aqui aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes, e aí a subetapa de comunicação, ao mesmo tempo que ela vai ficar rodando aqui dentro da comunicação, ela vai também já ir para a subetapa seguinte, que é a subetapa de planejamento. Então, na subetapa de planejamento, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma fase que é essas duas fases aqui, ou seja, nós vamos ter a comunicação aqui dentro, ó, requisitos e análise. O que é o levantamento de requisitos e análise? É a comunicação. Então, dentro da fase de planejamento, nós temos a subetapa de... Desculpa. Dentro da subetapa de planejamento, nós temos a subetapa de comunicação. Tá? Então, enquanto nós estamos fazendo essa comunicação, que vai estar bem aqui, ó, ou seja, analisando os requisitos, levantando requisitos e analisando, vai ter um momento que nós vamos pegar tudo isso e partir para o projeto. Tá? O que é partir para o projeto? Né? Como eu já falei antes, é o momento de fazer o pré-projeto. Nós vamos estar fazendo o levantamento de requisitos, analisando e cada vez mais definindo melhor o nosso projeto. E aí nessa melhoria de definição, nós vamos estar fazendo a documentação, fazendo o pré-projeto, onde envolve algumas prototipações. E claro, não é porque eu saí da subetapa de comunicação e estou fazendo o meu projeto, que o meu projeto já está apto a ser construído do início ao fim. Não, eu ainda vou precisar de muito mais detalhes, ainda vou precisar de muito mais informações. Então eu vou precisar também sair dessa fase do projeto e buscar mais requisitos aptos, né, que foram aprovados pela análise, onde eu possa continuar melhorando aí o meu pré-projeto, o meu protótipo, ok? Então veja que aqui dentro da etapa de concepção, nós teremos esses ciclos, o ciclo da comunicação e também o ciclo do planejamento, e a comunicação e o planejamento fazendo um ciclo entre eles. Concluímos essa etapa da concepção, ó a setinha aqui, ó. Nós vamos para a etapa da elaboração. Então o que é a etapa da elaboração? A etapa da elaboração lembra que já é a finalização do planejamento, ou seja,
Podemos ainda estar levantando alguns requisitos, mas já numa quantidade muito menor e já requisitos bem específicos, somente para aprimorar o que já foi analisado, o que já está preparado, o que já está sendo moldado no pré-projeto, de forma que, digamos que deixemos já finalizado o esboço do que é preciso fazer na modelagem, tá? Então, ao sair dessa parte de planejamento, nós vamos para a parte da modelagem, onde na parte da modelagem nós vamos de fato iniciar a modelagem, né? Não, a documentação, né? Lembra que eu falei, a documentação em si já está preparada, o planejamento organizacional da equipe e tudo mais já está feito, tá? O pré-projeto já está montado, a prototipação já está montada, nós precisamos agora modelar, fazer os diagramas. Então vai ser nessa fase de modelagem, ok? Porém, nessa fase de modelagem, muitas vezes se encontram entraves, tá? Nesse momento de modelagem, como eu falei, o intuito da modelagem é você pegar o sistema e quebrar esse sistema em visões diferentes, para você poder ver o sistema, né, de uma forma bem simples e pobre falando, né? Você vê o sistema de cima, vê o sistema de baixo, vê o sistema pela esquerda e pela direita, ou seja, ter vários tipos de visões. Porque no momento que você começar a fazer esses diagramas, provavelmente vai chegar em um momento em que você vai precisar de algo que você não tem, ou vai chegar em um momento que você vai se sentir num beco sem saída, né? Aquele seu diagrama chegou num momento em que ele, num loop sem fim, por exemplo, ou em um momento em que ele não consegue dar uma resposta final, ou seja, vai encontrar algumas falhas, tá? Então, nesse momento que se encontram falhas é porque tem algum requisito que não foi bem analisado, tem algum requisito que ainda está faltando. Então a gente volta para essa fase do planejamento para que busque mais coisas para que seja feita essa modelagem. Então é por isso que aqui nós temos essa seta voltando, porque às vezes a gente vai precisar sair da subetapa de elaboração e dar uma volta, né? Dar uma visita de novo lá na parte da concepção para então voltar, tá? Muitas vezes a gente nem considera que voltou porque às vezes é algo rápido. Porém, lembrem que eu falei que a parte da concepção, a etapa da concepção é muito importante. Porque quando a etapa da concepção é feita de forma pobre, apressada, ruim, quando os levantamentos de requisitos são ruins, não são bem analisados, isso gera o quê? Gera um tempo e um custo maior do projeto. Então, sim, às vezes o entrave nessa parte da modelagem é tão grande que às vezes é preciso esquecer uma boa parte do que foi feito ou a maioria da parte do que foi feito e voltar para a concepção. Bom, estando tudo ok então na etapa de elaboração, já finalizando aí a modelagem, né, os diagramas necessários, vamos então para a etapa de construção. Lembrando aí que a etapa de construção só tem uma subetapa, que é a subetapa que recebe o mesmo nome dela, né? Que é a subetapa de construção. E aí nós vimos que a subetapa de construção, nós já estamos com praticamente tudo preparado. É como se todas as ferramentas já estivessem na mesa, todos os manuais, todos os mapas necessários, e o que resta para nós é realizarmos a montagem, é colocarmos a mão na massa e produzirmos aquilo que já está com tudo preparado lá, tá? Então, nessa parte da construção, nós vamos fazer o desenvolvimento. É entender a modelagem, é entender tudo que precisa ser feito e começar a fazer o código, a programar, tá? Lembrando que essa programação, dependendo da metodologia, mas as metodologias mais utilizadas fazem isso através de módulos, nós vamos pegar todo o código do sistema e nós não vamos fazer ele todo de uma vez, não, nós vamos dividir ele em módulos. E aí nós vimos que enquanto nós desenvolvemos, nós vamos também realizando testes. Então, por exemplo, eu desenvolvi um módulo, tá? Vamos dar um exemplo agora, sem ser da academia. Vamos pegar um exemplo aqui de um hotel. Então, eu desenvolvi um módulo onde é o módulo que faz as reservas online dos meus clientes, ok? Então, fiz essa parte, esse pedaço de código, esse trecho de código que comparado com o meu sistema todo é só um pedacinho. Desenvolvi isso e vou fazer o teste. Vou saber se ele está executando tudo direito, se está mostrando as telas certas, se está fazendo as funções certas.
Executei o teste, provavelmente vou executar depois alguma correção, alguma melhoria, ou vou continuar desenvolvendo algum outro módulo, ok? Então esse momento é o momento de desenvolvermos e testarmos, até executarmos pedaço por pedaço, até executarmos todo o todo, ok? Terminando essa fase, lembra que agora é o momento de um marco. Nós vamos sair dessa etapa da construção e vamos fazer uma passagem, um marco no momento do nosso desenvolvimento. Nós vamos para a etapa de transição. E a transição, como nós vimos, é uma passagem. Então, na transição, é como se nós respirássemos aliviados e falássemos: pronto, finalizamos. Tá? Então, na transição, nós vamos para a etapa de quê? Nós vamos para a subetapa de implantação, onde nós finalizamos aqui a construção do software e vamos para a subetapa de implantação na fase de validação. Na fase de validação, o nosso sistema ou parte dele, tá, vai ser testado pelo nosso cliente ou pela equipe do cliente. Então, o cliente e sua equipe vão ver o nosso sistema funcionando, vão ver analisar, vão ver se dá do jeito que eles querem, se está faltando alguma coisa. Então, essa é a validação. A validação é falar: ok, aprovado, gostei. Tá? E aí nós vimos que, neste momento de validação, serve não somente para o cliente validar o nosso sistema, mas também para nós executarmos alguns outros testes que não foram executados durante o desenvolvimento por causa do ambiente. Lembram que eu falei que imaginando um sistema grande, se eu estou fazendo um sistema que é para gerenciar tudo de uma empresa, por mais que eu simule ele durante o desenvolvimento, alguns casos eu só vou ver de fato real quando ele estiver já no ambiente que ele vai funcionar, ou seja, já instalado na empresa. Tá? Então esse momento de validação serve tanto para o cliente analisar e validar, tanto para nós, né, para a nossa equipe de desenvolvimento também fazer as últimas análises. E aí neste momento é um momento onde ele pode passar novamente aqui pela construção, né, para fazer alguma correção e depois ir para a fase de implantação, onde na fase de implantação vai ser justamente essas últimas correções feitas para que o sistema possa ser produzido, possa ser, digamos que, tirado da forma, né? A pizza já está pronta. Então, é essa última etapa, a etapa da produção, onde nós vamos para a implantação, que é para realizar a entrega, a versão final. O sistema já está agora, de fato, finalizado, no ponto de entregar para o cliente, de instalar na empresa dele e, de fato, funcionar como devido. Ok? Então, esse daqui é a visão geral, é o nosso panorama geral de como isso tudo acontece. Tá bom? E aí, se ficou um pouquinho difícil para entender, dá uma pausa, né, no vídeo. E lembrando, em vez de pausar o vídeo, tira logo um print, faz um quadro isso daqui e deixa no seu quarto, tá? Mas dá uma pausa no vídeo, sem ouvir a minha voz falando, e fica olhando para isso. Fica olhando para isso, fica lembrando de tudo que eu já falei nessa aula, que eu já repeti bastante, justamente para isso fixar na sua cabeça. E fica olhando e você mesmo fica tentando entender isso, tá? É uma boa forma de você compreender todas as etapas, subetapas, fases e como é que elas acontecem, ok? E para nós encerrarmos, vou deixar aqui uma frase para vocês, que é até uma frase hilária para este momento, onde diz que há duas formas de construir um projeto de software. Uma maneira de fazer isso deve ser simples, que obviamente não deixe deficiências. E a outra forma é de torná-lo tão complicado que não percebam as evidentes deficiências. O primeiro método